Olá, tudo bem? Eu sou Fátima Neubayer, sou advogada de longa data. Hoje vou falar de um tema bem relevante, que é abusiva a negativa de home care pelo plano de saúde? Presta muita atenção, não fica por fora de seus direitos. Estudos sugerem que a deshospitalização do paciente reduz custos assistenciais com infraestrutura hospitalar e é benéfico ao paciente, que fica mais próximo de sua família. Home care é uma expressão comum nos dias de hoje e é o termo em inglês para assistência médica domiciliar. Na prática, ela se aplica ao paciente com um quadro clínico mais complexo, que necessita de cuidados específicos, cuidados que serão prestados por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros profissionais. A lei dos planos de saúde, ela não inclui o home care com cobertura obrigatória, mas essa modalidade de assistência se tornou bem comum. Tanto que em 2003, por falta de critérios para a prática, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução 1668, que dispõe sobre as normas que devem reger a assistência domiciliar do paciente, definindo as responsabilidades do médico, do hospital, das empresas públicas e privadas e a interface multiprofissional. O Conselho Federal de Medicina listou como fundamentos para o sistema de atendimento domiciliar: 1. Cuidado de paciente em seu domicílio ou de seus familiares, conferindo-lhe maior humanização e atendendo aos princípios bioéticos da beneficência, não maleficência e justiça. 2. Redução dos custos assistenciais, caracterizados pela não utilização da infraestrutura hospitalar. 3. Maior envolvimento dos familiares com a enfermidade do paciente, facilitando a pronta evolução de sua recuperação. 4. Possibilidade de eleição de pacientes abrangidos por este benefício, poupando-os dos agravos decorrentes de uma internação prolongada. 5. O estreitamento da relação médico-paciente ou ainda a equipe de saúde, paciente, família, com todas as vantagens sociais e éticas daí advindas. Em 2006, a Anvisa editou a Resolução número 11, que dispôs sobre o regulamento técnico de funcionamento de serviços que prestam atenção domiciliar. Nesta regulamentação, a Anvisa adotou o termo atenção domiciliar, um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. Como espécies, estabeleceu assistência domiciliar e internação domiciliar. A assistência domiciliar é um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. Já a internação domiciliar, ela é um conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com um quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. A diferença é que, na assistência, não se exige um aparelhamento complexo para a manutenção da saúde e da vida do paciente. Na internação domiciliar, o paciente precisa de tecnologia especializada e cuidados técnicos em tempo integral. Home care, na modalidade internação, deve ser um desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista e não pode ser limitada pela operadora do plano de saúde. Ainda, há que se diferenciar serviços prestados por profissionais especializados e a figura do cuidador, que a operadora não é obrigada a custear. Cuidados básicos como alimentação e higiene podem ficar a cargo de um cuidador ou um integrante da própria família. Este é o entendimento dos julgados nos tribunais. Afinal, o home care consta no rol de procedimento da ANS? Não. O home care não tem previsão na lei dos planos de saúde, como a gente já mencionou anteriormente. Muito menos tem previsão no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS, o que permite a recusa desse serviço por parte das operadoras do plano de saúde.
Existe um parecer técnico da Agência Nacional de Saúde Suplementar, também chamada da forma abreviada como ANS, que trata da assistência domiciliar e que dispõe que o serviço de home care pode ser oferecido como alternativa à internação hospitalar, desde que haja determinação fundamentada do médico assistente, uma vez que a operadora não pode suspender uma internação hospitalar pelo simples pedido de home care. Ainda, caso a operadora não concorde em oferecer o serviço de assistência domiciliar, deverá manter o beneficiário internado até sua alta hospitalar. Por tais razões, é comum a negativa de cobertura por parte das operadoras. Porém, o Poder Judiciário tem considerado que a negativa causa prejuízo excessivo ao consumidor, que é parte vulnerável nessa relação. Acompanhe a decisão que eu vou falar agora. Uma decisão do Tribunal de Justiça, no qual houve a negativa do home care. Foi solicitado liminar e foi concedida uma tutela de urgência. Por quê? Home care, ele é uma consequência da internação hospitalar. Ele foi devidamente prescrito pelo médico assistente. Não há base para recusa pela operadora. Então foi negado provimento da empresa operadora do plano de saúde. Esse julgado é do Rio de Janeiro e é bem recente, pessoal. Foi um julgado de 25 de junho de 2020. O home care, ele é um sucedâneo da internação hospitalar. Em vez de manter-se o paciente portador de doença crônica no hospital, manda-se para casa, afastando inclusive dos riscos de infecção hospitalar, permitindo-lhe convívio mais próximo com seus familiares. Lembre-se que o contrato de consumo deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, de modo que, se tem uma cláusula que garante a internação, se o home care é modalidade de internação, só que domiciliar, e se há uma cláusula no mesmo contrato que exclui o home care, no confronto dessas duas determinações que estão dentro do contrato, deve-se privilegiar o que é mais favorável, o que é melhor para o consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, disso que se a operadora de plano privado de assistência à saúde se obriga a tratar a doença, não cabe à operadora escolher o tipo de tratamento. Existe um julgado emblemático do Superior Tribunal de Justiça que definiu os critérios para autorização da internação hospitalar. É um recurso especial no qual houve internação hospitalar e a conversão em atendimento médico domiciliar e determinou a possibilidade do serviço de home care, uma vez que a cláusula contratual que proíbe, ela é abusiva e a suspensão temporária do tratamento acarreta dano moral, que ficou claramente configurado em razão de agravamento das patologias e grande aflição psicológica do paciente usuário do plano de saúde. Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, ele destacou que o serviço de saúde domiciliar traz mais benefícios ao paciente, uma vez que conta com o tratamento humanizado junto da família, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menos riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares. Também, em muitos casos, muito mais vantajoso para o plano de saúde, já que a otimização de leitos hospitalares e redução de custos, diminuição de gastos com o pessoal, com alimentação, com lavanderia, com hospedagem. Em segundo lugar, o Supremo reconheceu que, apesar do plano de saúde ser regido pela Lei 9656 de 98, as operadoras, elas se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, existindo então relação de consumo. Então deve ser aplicado também nesse tipo de contrato regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, tanto leis do plano de saúde como o Código de Defesa do Consumidor devem incidir de maneira conjunta, até mesmo porque esses contratos são de longa duração e lidam com bens muito sensíveis,
que é a manutenção da vida. Em terceiro lugar, apesar do tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelo plano de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação, em proibição da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, uma vez que se revela incompatível com a boa-fé, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada. Em quarto lugar, recomendou o Superior Tribunal de Justiça que certas circunstâncias sejam consideradas, citando como exemplo: haver condições estruturais na residência, a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, a indicação do médico assistente, a solicitação da família, a concordância do paciente, não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Determinou ainda a decisão que a prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou ainda sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera, sem sombra de dúvidas, dano moral, uma vez que submete o usuário do plano de saúde a condições precárias de saúde, a situação de grande aflição psicológica e tormento que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade de seu fornecimento. Por fim, em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora do plano de saúde na negativa de cobertura pode produzir dano moral ao beneficiário quando houver um agravamento da condição de sua dor, de abalo psicológico, que já tem um prejuízo em relação à saúde que já está debilitada. Bom, vamos concluir agora. É abusiva a negativa do home care? É abusiva sim, quando observadas algumas condições conforme expostas até aqui. Para que seja possível a prestação de serviço de home care, o usuário do plano de saúde deve ter contratado um plano de saúde que lhe dê direito à internação, porque o tratamento home care ele é um desdobramento de internação hospitalar. Cláusula contratual que exclui o atendimento do home care é abusiva. O médico assistente deve indicar expressamente por escrito as razões pelas quais há indicação de home care para o paciente e detalhar quais são as suas necessidades. Por exemplo, quantas horas de atendimento de enfermagem, se será preciso fazer fisioterapia, quantas horas por semana. Um laudo genérico e mal fundamentado não será aceito. A operadora deve ser acionada para a autorização do serviço. Caso haja negativa por parte do plano de saúde, será preciso que se proponha uma ação judicial. Diante de todos esses esclarecimentos, é muito importante que você que passa por situação parecida procure um profissional, um advogado especialista para pleitear direitos. Continue acompanhando nossas publicações para ficar muito bem informado. Por hoje, ficaremos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site www.ggradvogados.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco, que eu responderei para você. Ou deixe seu comentário no nosso canal de notícias. Quem sabe sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo. Colabore comigo dando like neste vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal, pois temos sempre matérias muito interessantes em vídeos que postamos semanalmente. E se quiser falar comigo, WhatsApp 11 99168 0268. Por hoje é só. Agradeço muito sua audiência. Já somos mais de 300 mil inscritos. Obrigada. Até nosso próximo encontro aqui. Grande abraço e até outra oportunidade.